boa tarde e muito obrigado por nos honrarem com a vossa presença. A Faculdade de Medicina celebra hoje o seu dia da graduação, homenageando pela segunda vez numa única cerimónia todos os estudantes que recentemente nela obtiveram graus académicos. Trata-se de uma cerimónia com caráter profundamente simbólico, em que a Faculdade oferece a cada novo mestre em Medicina, mestre, doutor e agregado, uma medalha, traduzindo assim a passagem e evidência material de um percurso académico bem-sucedido. Chamamos a Tuna Feminina para abrir esta cerimónia com uma breve atuação. Agora a palavra a recém-eleita vice-presidente do Conselho de Representantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, professora doutora Inês Falcão Pires. Boa tarde. Excelentíssimo Sr. Diretor da FMUP, professor Dr. Altemiro Costa Pereira, Excelentíssimo Sr. Vice-Reitor da Universidade do Porto, professor Dr. José Castro Lopes,
Excelentíssimo coordenadores dos hospitais afiliados da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, professor José Estevão Costa, excelentíssima senhora Presidente da Associação de Estudantes da FMUP, doutora Margarida de Albuquerque, caríssimos representantes de instituições de ensino superior, de saúde, da ciência e militares aqui representadas, caros colegas docentes, investigadores e técnicos da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e, em particular, caros graduados. O dia de hoje é reconhecidamente vosso. É com uma enorme alegria que, neste dia especial e representando o Conselho de Representantes da FMUP, quero muito respeitosamente dar uma palavra de apreço, em primeiro lugar, aos estudantes graduados. Parabéns por aqui estarem, por terem alcançado mais uma etapa da vossa formação académica. Muito esforço, empenho, vos trouxe ao dia de hoje e começaria por citar Albert Einstein. Dar o exemplo não é a principal forma de influenciar os outros, é a única forma. De facto, o mérito, esforço e empenho é maioritariamente vosso, mas por terem escolhido a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, o exemplo que vos foi dado refletiu-se no vosso percurso académico. E essa influência veio de várias formas e formatos. Através da competência e profissionalismo dos docentes e técnicos desta faculdade, que direta e indiretamente participaram na vossa formação, quer através da lecionação, promoção da investigação ou através de muitas e variadas tarefas que mantêm a máquina a rolar. Os tempos foram difíceis, mas a equipa respondeu. No período pandémico que vivemos, a FMUP adaptou-se, reinventou-se, formou e transformou docentes e técnicos em seres capazes de vencer todo e qualquer obstáculo informático. E também vocês, estudantes, pacientemente se adaptaram e reinventaram, com desafios que incluíram novas formas de aprender e de ser avaliado nas vossas novas salas de aula, cozinhas, salas, quartos, etc. A pandemia imposta por Covid-19 conseguiu então, de uma vez por todas, cimentar aquilo que Bolonha sempre ambicionou, que o aluno passivo se tornasse num estudante proativo e autónomo. Covid-1, Bolonha 0. Este período tornou-nos seguramente mais resilientes. Devo salientar que a maioria dos vossos docentes são clínicos e, particularmente a estes, lhes foi imposta uma enorme carga assistencial com novas tarefas, mais pesadas e nunca antes exigidas. E, contudo, a atividade pedagógica e o ensino prosseguiram. Quero ainda mencionar que os vários prémios de inovação pedagógica e científica que a Faculdade tem obtido se refletem na qualidade do vosso percurso e são prova de que a equipa FMUP se empenha e dedica à melhoria contínua do processo de ensino-aprendizagem e à expansão do conhecimento científico atual, posicionando-se entre as melhores instituições de ensino e investigação em Portugal. De facto, como docente, tenho tido o privilégio de contactar e evoluir pedagogicamente com inúmeros estudantes de pré- e pós-graduação que, ao longo destes anos, sempre me surpreenderam e me fizeram evoluir pedagogicamente com uma enorme e imensa criatividade científica. E isto não vem do secundário. Resta agora não deixar escapar de Portugal aqueles que, com tanto empenho e gosto, educamos para serem médicos, investigadores e docentes de grande qualidade. E, neste sentido, termino com uma outra citação, neste caso de Kofi Annan, para refletirem. Knowledge is power. Information is liberating. Education is the premise of progress in every society, in every family. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Cabe a mim começar esta cerimónia e, antes de começar, queria comentar o Sr. Diretor, Altamiro da Costa Pereira, o Sr. Vice-Reitor, o Professor Carlos Lopes, a recém-eleita Inês Falcão Pires, o representante dos hospitais associados, o Professor Estevão Costa, a nossa querida estudante Margarida Albuquerque, os representantes de outras instituições hospitalares, nomeadamente o professor Fernando Araújo, que está aqui representando o Hospital São João, e as entidades militares que aqui representam o Hospital Militar, com quem pretendemos estabelecer relações de proximidade para facilitar a educação dos futuros estudantes. Este é o dia daqueles que... É o primeiro dia do resto da vossa vida, no fundo, como a outra música. Vocês passaram 6 anos aqui,
dois dos quais com enormes dificuldades, porque apanharam a pandemia pelo caminho, com enormes dificuldades. Provavelmente isso terá prejudicado de alguma forma a vossa aprendizagem clínica, mas a vossa resiliência foi extraordinária e aproveitaram ao máximo aquilo que a transição digital, de certa maneira, permitiu em termos de formação que foi dada pelos nossos docentes. Outra questão também que eu gostava de vos elogiar muito é que foram extremamente úteis para muitos dos aspectos da luta contra o Covid, e eu lembro-me que todos vós participaram de uma forma extremamente ativa na realização de testes, de modo a diminuir o risco de transmissão, e participaram também ativamente nos processos de vacinação, e, portanto, muito vos agradeço. Eu vou chamar aliás, será até a professora Dulce, como responsável do curso do mestrado integrado em Medicina, que irá chamar estudante que irá representar todos os outros. A partir de hoje serão médicos e gostava só que não esquecessem que a partir deste momento terão uma responsabilidade acrescida perante os doentes, que são sempre frágeis, e o vosso ato de tratamento implica sempre uma enorme coragem, uma enorme ética na atuação e uma enorme tentativa da compreensão do sofrimento daquele que está na vossa frente. Aproveitem o primeiro ano de tronco comum que vão ter para aproveitarem aquilo que vos falta ou que vos faltou eventualmente durante o curso, e espero que venham a contribuir para o Sistema Nacional de Saúde, que bem precisa. Muito obrigado. E chamava agora a professora Dulce Madeira. Tentarei, sim, já está. Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar a mesa, todos os presentes e, muito em particular, os mais jovens mestres da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Queria aproveitar também este momento para os felicitar por terem chegado a este momento e para desejar que a vossa vida futura decorra do modo que pretendem e com a responsabilidade que vão ter por terem sido estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Cabe-me entregar a medalha ao João Fernandes Silva, que está ali, a quem peço que chegue aqui, e na impossibilidade de entregar aos restantes estudantes que aqui estão, e a pedir-lhes para se levantarem, caso haja mais finalistas, mais ex-finalistas, mais jovens mestres na sala, para retirarem a medalha da caixa onde ela está colocada e para a colocarem ao vosso peito, enquanto eu faço o mesmo ao João. Ele tem? Eu vou. João, muitos parabéns. Muito boa tarde a todos. Vou deixar sentar estes jovens graduados. Bom, muito boa tarde a todos e a todas. Um cumprimento especial ao Sr. Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e agradecer-lhe penhoradamente a oportunidade de me dirigir a esta distinta Assembleia. Cumprimentar também o Sr. Vice-Reitor da Universidade do Porto, todos os membros desta distinta mesa, agradecer as palavras da professora Inês Falcão Pires, cumprimentar todos os colegas aqui presentes de outras instituições, autoridades civis, autoridades militares, que saúdo vivamente, representantes de outros hospitais, cumprimento o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João, mas dirijo-me sobretudo aos graduados, quer àqueles que foram agora elencados, quer àqueles que obtiveram o grau de mestre.
Vou passar a palavra a outro colega meu que vai entregar insígnia a um estudante, mas não queria deixar de dirigir umas breves palavras para, no fundo também, e pegando nas palavras da professora Inês Falcão Pires, e em nome do Sr. Diretor da Faculdade de Medicina, agradecer e saudar os médicos e as médicas e todos os profissionais de saúde que ao longo desta terrível pandemia deram de si o melhor para que pudéssemos prestar bons cuidados de saúde aos portugueses. Os médicos, as médicas e os profissionais de saúde não baixaram os braços, disseram sempre presente, comportaram-se com resiliência, como foi também dito, com enorme saber, com um enorme empenho, apesar, naturalmente, das falhas que todos sabemos que o sistema de saúde apresentou, mas que ainda assim permitiu níveis muito elevados de competência e de assistência médica. Dizer também, para terminar, antes de chamar o professor Henrique Almeida, que aquilo que se pode dizer neste momento é que quer a medicina, quer as outras profissões necessitam de excelência científica, de rigor técnico, que naturalmente foi muito importante ao longo destes 2 últimos anos. Vimos, aliás, na cena internacional algumas falhas em matéria científica e que causaram grande conturbação em muitos países do planeta, mas também, como foi dito pelo Sr. Subdiretor da Faculdade, um comportamento ético exemplar. Os médicos e as médicas prestam o juramento de Hipócrates, vão continuar a prestar esse juramento, é um compromisso ético com eles próprios, com os colegas e com a sociedade em geral, mas naturalmente os outros graduados, aqueles que obtiveram agora o grau de mestre noutras áreas e de outros saberes profissionais, devem também assumir esses valores como parte integrante da sua prática pessoal e profissional. É esse voto que eu aqui deixo e chamo o professor Henrique Almeida para se dirigir agora aqui à Assembleia. Senhor Diretor da Faculdade de Medicina, professor Altamira da Costa Pereira, Sr. professor Castro Lopes, Vice-Reitor, com muito gosto que o vejo assim também, que é nesta sua casa, de novo, a visitar-nos e que venha muitas vezes, é isso que eu imensamente desejo. Eu, na impossibilidade de poder cumprimentar todas as pessoas, e permitam-me que, de coração aberto, de forma com amizade e com estima, como eu muitas vezes digo, cumprimento a todos e cada um nas pessoas que aqui estão presentes. Este momento é um momento de celebração muito importante para os estudantes ou ex-estudantes da Faculdade de Medicina, muito importante para a própria Faculdade de Medicina também. E porquê? Porque no caso específico daqueles que hoje têm o símbolo, que têm a insígnia de novos mestres, do segundo ciclo de estudos, para esses significa o culminar, a conclusão de um percurso que pode ter sido uma simples motivação, pode ter sido um ato de vontade, mas para muitos foi a perseguição de um sonho. E foi a perseguição de um sonho que custou esforço, custou muita dedicação, mas que por fim, conseguido ultrapassar essa fase, por fim foi de facto conseguido. E é esse reconhecimento que eu aqui queria realçar, que eu aqui queria sublinhar e deixar, digamos, bem evidente esse esforço e essa consecução desse esforço. Para além dos próprios estudantes dos ex-estudantes que frequentaram os nossos cursos aqui na faculdade, eu queria também sublinhar que é também um momento de satisfação para a própria Faculdade de Medicina. Assim o digo eu, digamos, modestamente e humildemente o digo, é um momento de grande satisfação para a Faculdade de Medicina, porque na pessoa de cada um e de todos esses novos mestres está a consecução de dois dos grandes objetivos, duas das grandes missões da faculdade, que são ensinar e investigar. Todos eles tiveram atividades seletivas, todos eles investigaram e, portanto, no fim, de certa forma, foram conseguidos esses dois objetivos na conclusão do programa de mestrado em que eles participaram. E também não posso deixar de sublinhar
que neste âmbito, neste conjunto, o próprio ambiente criado pela Faculdade de Medicina foi crucial para tal. Não foram apenas os docentes dos programas respectivos, docentes de elevadíssima competência, não foram apenas os orientadores destes mestrandos, agora mestres, que também foram muito dedicados, e todos sabemos que a orientação é um esforço muito grande. Não foram apenas essas ações, foi também todo o ambiente, toda a atmosfera gerada por toda a comunidade da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. E, portanto, desculpem estas palavras, talvez ter tomado um pouco mais de tempo, mas gostaria de enquadrar, e neste enquadramento gostaria de, então, dizer à direção da Faculdade muito obrigado pela honra que me foi dada de fazer a colocação desta insígnia a uma das nossas estudantes de mestrado, que também é estudante, ou foi estudante de mestrado de Medicina e Oncologia Molecular, a Rita Rebelo, que está ali. A colocação da insígnia à Rita é uma colocação personalizada, mas é como que eu esteja a colocar, ou a Faculdade esteja a colocar, a medalha, a insígnia de todos os mestres que recentemente se formaram, e, portanto, tal como há pouco se fez para os estudantes, ou ex-estudantes do mestrado integrado, eu pedi a todos os mestres do segundo ciclo que se levantassem, fizessem o favor de se levantar, colocassem as respectivas medalhas, assim nós ficamos todos também a conhecê-los um pouco melhor. Muito obrigado. E agora sim. Membros da mesa, colegas, convidados, alunos, funcionários, muito boa tarde a todos. Eu estou aqui em representação dos programas do terceiro ciclo da Faculdade de Medicina e é grato dizer que nós, em todos os aspectos quantitativos, estamos muito bem, não precisamos de dizer os números, mas qualquer que seja a métrica de qualidade e de quantidade de programas e de alunos que se doutoram na Faculdade de Medicina, de facto não temos nada a dizer. Os nossos problemas são de qualidade, mais de qualidade institucional, de qualidade das direções, de qualidade de cada um de nós, que nem sempre se sente investido da obrigação de dar à instituição tudo aquilo que temos obrigação de dar e, sobretudo, de sentir que a instituição merece da nossa parte aquilo que somos obrigados a dar. Eu diria que no caso da saúde houve de facto um alarme social que muito bem, ainda bem, está a recolocar nas agendas das instituições e das políticas a necessidade de se repensar a saúde para todos, com, não diria mínimos, diria máximos de qualidade. Há um alarme realmente que está presente na mente de todos. No caso do ensino, eu acho que há um problema, de facto, de ainda não se ter identificado como real a gravidade da situação do ensino a todos os níveis, e eu acho que é fundamental que isso apareça, porque se não houver bom ensino também não vai haver boa saúde, não vai haver coisíssima nenhuma. No caso do ensino da medicina, em particular, nós precisamos de dois tipos de instituições, dos hospitais, e que não se pense que os hospitais sozinhos são capazes de fazer ensino da medicina, e precisamos da universidade, precisamos de faculdade e de universidade. E precisamos muito que estas instituições nos deem o conforto e que nos faça sentir a obrigação de sermos leais às instituições, de sermos obrigados a dar, como dizia muito bem, exemplo e a dar o nosso melhor. E a propósito de exemplo, chamo a professora Carla Lopes, que é diretora do Programa de Saúde Pública, que vai dar um dos muitos exemplos de alunos que se doutoram na Faculdade de Medicina com muito orgulho para nós, como escola. Muito obrigada, Leonor.
Muito obrigada a todos. É um prazer estar aqui hoje em representação, de facto, do Programa Doutoral em Saúde Pública. Cumprimento, em primeiro lugar, o seu diretor, professor Altamiro Costa Pereira, professor Castro Lopes, vice-reitor, aqui como vice-reitor, mas também nosso colega, todos os colegas da mesa e, claro, um abraço especial à Margarida Albuquerque, com quem partilhei muitos anos de pedagógico, e por isso um trabalho árduo, e por isso salientar aqui o importante papel dos estudantes também nas nossas atividades. Gostava de dizer que estar aqui eu e não outro, por isso cumprimentar também todos os presentes e em particular os graduados, mas deixem-me particularizar os graduados que se doutoraram este ano, por isso as pessoas que se doutoraram, e cabe-me a mim estar aqui hoje porque me dizem que de todas as teses escolheram uma tese por mérito, e isso então é uma mais-valia. E de facto é uma mais-valia e é um acréscimo para nós de gosto imaginar que de facto atingimos aquilo que sempre quisemos. Todo o percurso que o professor Henrique Barros fez nesta faculdade, na universidade, para dar excelência a esta área da saúde pública, todos temos que o reconhecer aqui. E por isso hoje cabe à Mariana Brandão, que não está cá hoje, e não está cá hoje porque se encontra em Bruxelas, e foi um bom exemplo de uma tese daquilo que nós temos motivado ao longo dos anos os estudantes, de verdadeiramente aproveitarem as parcerias, as relações de redes internacionais. A Mariana fez uma tese no grupo específico de investigação em epidemiologia do cancro, que é liderado pelo professor Nuno Loné, na nossa unidade de investigação, a unidade de investigação em epidemiologia do Instituto de Saúde Pública, e o professor Nuno Loné é o orientador também da tese, mas feito com parcerias com um instituto de referência em Bruxelas e também no Hospital Central de Maputo. Por isso vêm aqui 3 relações em 3 locais muito diferentes, onde a Mariana Brandão, que é a colega que se doutorou, fez um trabalho de excelência em diferentes contextos, de investigação a alto nível, de intervenção em saúde pública real, intervenção clínica, de uma consulta que criou e ajudou a criar no Hospital Central de Maputo. E por isso, com todas estas ligações, representa, acho eu, bem aquilo que nós também queremos dos graduados e dos doutorados nesta faculdade e por isso na Universidade do Porto. E por isso a Mariana não está porque continua em Bruxelas, mas veio representá-la a outra Mariana, que é a Mariana Afonso, um colega. Daí que a imposição da insígnia não vai ser propriamente imposta à insígnia, vai ser entregue, mas gostava de simbolizar também, não sei se estão cá alguns colegas doutorados, se pudessem levantar-se também tal como os outros. E em nome de todos, agradecer a doutora Mónica Correia, estou a vê-la aí, não sabia que... em nome de todos, obrigada ao que fizeram, então, ao que fazem e continuam a fazer pela faculdade. É um gosto para nós termos este momento. Obrigada. Muito boa tarde a todos. É um enorme prazer representar aqui a entrega do título de agregado, mas antes disso eu queria dirigir um cumprimento muito especial à mesa, destacando nomeadamente o Sr. Diretor da Faculdade, o Sr. Vice-Reitor, os restantes colegas, os elementos aqui presentes, um cumprimento muito especial ao professor Fernando Araújo, às restantes autoridades aqui também presentes. Esta questão o título de agregado, e estou aqui na qualidade de presidente científico, quer diretor de um programa doutoral, tem um simbolismo muito especial porque é uma prova que, no caso, para a obtenção de um título, que no caso da Faculdade de Medicina tem critérios de exigência relativamente elevados e, portanto, só se pode candidatar a esse título as pessoas que tenham, no fundo, cumpram esses requisitos. Além disso, tem o simbolismo de, como o próprio nome diz, simbolicamente essa pessoa fica de alguma forma afeta e agregada à própria instituição. Dentro dos títulos de agregado é um privilégio especial porque a pessoa que vai receber, digamos, hoje
e simbolizar a entrega do título de agregado. É uma pessoa que já falou hoje, que é recém-eleito vice-presidente do Conselho de Representantes, que é de programa doutoral em Ciências Cardiovasculares. Foi uma pessoa que tive o privilégio de orientar durante o seu doutoramento, porque a agregação é um processo já totalmente autónomo, embora trabalhemos no mesmo departamento. A professora Inês Pires é uma pessoa totalmente autónoma, com muitos orientandos, e é o privilégio especial de ver que ela simboliza todos os outros agregados por se ter destacado pela qualidade e número da prestação científica que teve. Na qualidade de presidente científico, é muito importante este momento, porque realmente a agregação na Faculdade de Medicina, com os critérios de exigência que tem, é efetivamente a marca que pretendemos imprimir de ter uma faculdade que se pauta pelo mérito, pela qualidade e pela promoção de todos esses valores pelos quais somos conhecidos e queremos continuar a imprimir. Para impor este título, a medalha do título de agregado, é um privilégio pedir ao professor Altamiro da Costa Pereira, diretor da FMUP, para o fazer. Muito boa tarde a todos. Realmente, eu depois irei dar umas palavras no final, mas de facto aqui só estou para entregar a medalha à professora Inês Falcão Pires, a quem pedia o favor de chegar aqui, e pedia também aos outros agregados, não sei se estão alguns agregados, eu penso, foram 5 outros novos agregados, e todos eles, como disse também aqui o professor Adelino, é o título mais elevado que a faculdade realmente entrega, e para mim é um gosto e uma honra muito grande entregá-lo aqui à professora Inês Falcão Pires, que de facto tem feito uma carreira a todos os títulos exemplar. Neste momento integra, para além da Comissão de Ética e da Vice-Presidência do Conselho de Representantes, já agora o professor João Bernardes, que é o Presidente. Enfim, neste momento ele não pôde mesmo vir, mas foi extremamente bem representado e muito simbolicamente representado, porque, para além do mais, a doutora Inês Falcão Pires, não sendo uma médica, porque às vezes há estas coisas numa faculdade de medicina, médicos e não médicos, para mim isso não faz neste momento sentido absolutamente nenhum, porque são todos extraordinariamente importantes. Era impossível a faculdade de medicina ter a qualidade que tem se não fosse todas essas interações. Temos realmente 2 médicos, medicina geral familiar, ortopedia, aqui, fisiologia, e pedia o favor, se tivessem, não tenho o escapulário, não. Está lá fora, pronto, mas então, simbolicamente, Inês, muitos parabéns. Iremos agora assistir à atuação do Quarteto de Cordas do Movimento Musical.
Iremos agora ouvir o professor Dr. Gilberto Fonte Albuquerque, presidente do Conselho Pedagógico da Faculdade de Ensino. Muito boa tarde a todos. Começava por cumprimentar o professor Altamiro Costa Pereira, excelentíssimo presidente da minha faculdade, e obrigado por todo o empenho e toda a dedicação ao longo destes anos. Excelentíssimo professor Dr. Castro Lopes, vice-reitor da Universidade do Porto. Queria também cumprimentar o professor Dr. Estevão Costa, representante, coordenador dos hospitais afiliados da Faculdade de Medicina do Porto. Cumprimentar, se me permitem, a Inês, vice-presidente do Conselho de Representantes, e felicitá-la pelo título que hoje foi aqui entregue e que foi muito merecido e de muito valor. E cumprimentar a Margarida e nela cumprimentar todos os estudantes da Faculdade de Medicina do Porto e dizer que também já tenho saudades de interagir com ela no Conselho Pedagógico. Permitam-me também que cumprimente o professor Fernando Araújo, com quem tenho a honra de trabalhar no Hospital de São João, e uma referência final, se me permitem, também à professora Isaura Tavares, com quem tive a honra de trabalhar durante 3 anos no Conselho Pedagógico e que muito me ensinou, e, portanto, aqui estou a tentar não desmerecer o trabalho que foi construído num contexto de pandemia muito difícil, muito difícil. Eu estou aqui em representação do Conselho Pedagógico e, portanto, é uma honra para mim distinguir o mérito académico dos estudantes. E é uma alegria muito particular porque vivemos num contexto em que se tenta esconder o mérito. E, portanto, fazer parte de uma faculdade que ainda distingue o mérito, porque muitas vezes procura-se esconder o mérito para se poder premiar a mediocridade. E eu acho que a Faculdade de Medicina do Porto não tem feito isso e, portanto, tenho a honra de estar aqui presente e de marcar este ponto. Agora, não queria deixar de dizer aos estudantes que estamos a honrar o mérito académico, mas que vão agora começar uma fase fantástica da sua vida, não é? Uma fantástica em que o mérito clínico, o humanismo, o profissionalismo vai ter que existir, e foi sem dúvida a altura mais feliz da minha vida. Foi a altura onde praticamente não dormia, entre investigação e hospital, passava noite desafios, achava que salvava doentes e às vezes salvava, mas eu diria que não era por mérito próprio, era um bocadinho por sorte. Mas vocês vão começar uma fase fantástica da vossa vida. Ser médico é um privilégio, e de facto tenho um bocado de inveja, percebem? Porque já estou mais velho e já não vou poder passar novamente por essa fase. Mas acima de tudo não tenham medo de sonhar e não tenham medo de ir completamente ao arrepio de tudo que vos ensinarem, de que não vale a pena, de que não são reconhecidos, de que isso é tudo mentira. Continua a ser um privilégio e uma honra ser-se médico, muito mais se formados na FMU, porque eu acho que ainda exponencia mais todo esse privilégio e portanto, muitos parabéns, mas não se esqueçam, para além do mérito académico, agora vão ter muito mais responsabilidade e isso é o que interessa e isso é o que fica.
Por fim, antes de terminar, porque aqui os discursos têm que ser o mais breves possível, queria dar uma nota de destaque e de nomear o Sr. Coronel Henrique Moraes e na sua pessoa, no fundo, dar nota de todos os mecenas que também contribuem para que estes prémios de mérito académico possam existir. E para mim, o mecenato em Portugal sempre foi realmente uma história, para mim, absolutamente extraordinária, porque penso que é um país que não tem essa tradição por vários motivos. Um deles é porque não estimula muito a iniciativa privada e, portanto, o Estado é asfixiante e, portanto, não temos essa cultura de mecenato e, portanto, fazer parte de uma faculdade em que ainda continua a existir esse mecenato, essa benevolência, porque o quadro legislativo também legal não é nada favorável a esse mecenato, para mim também é digno de nota e do meu ponto de vista, de realce e de agradecimento acima de tudo, portanto não queria deixar de passar a oportunidade. Agora vêm os premiados e, portanto, eu aqui vou-me sentir perfeitamente honrado ao distribuir aqui as diferentes categorias. Não sei se podemos... Já foram entregues, muito bem, pronto, portanto, ótimo, no check-in. Ok. Se calhar devo nomear os dois que estão aqui referidos. Sim, esses agora são os que deram a melhor dissertação. Ok, muito bem. Portanto, dito isto, penso que fica a intenção de entrega que já foi feita das distinções e agradecer a todos a vossa atenção. Muito boa tarde a todos. Cumprimentava também, continuando com a tentativa de brevidade, até porque tive que interromper uma aula para estar aqui, mas obviamente com muita alegria e com um sentido de pertença, um sentido de que estamos a construir que vamos a caminho de construir mais 200 anos numa faculdade única e que todos nos orgulha. Começava por cumprimentar os digníssimos membros da mesa, também os colegas todos da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, também os colegas e elementos dos parceiros todos aqui presentes, e a minha honra, enquanto apenas como um dos 8 elementos de equipa, da equipa que de facto está responsável pela unidade curricular de dissertação, apresentar, aliás, um dos corregentes da unidade curricular, a professora Carmen Lisboa, que já virá entregar o prémio de mérito da melhor dissertação do mestrado integrado de Medicina de 2021. E eu só uma única palavra em relação a este prémio em particular, recordando que, apesar de ser relativamente recente, porque foi só quando o mestrado integrado começou, que não foi assim há tanto tempo, é de uma importância capital esta questão da dissertação. Não só porque, de facto, é o que dá o título de mestre em medicina, efetivamente, nomeadamente através das suas provas públicas e da conclusão do curso, mas também porque permite uma experiência educacional única, para alguns estudantes mesmo única, outros, felizmente, ao longo do seu percurso académico para a graduação, puderam participar em processos de investigação, trabalhar com equipas de investigação, mas faz com que enriquece de uma forma extraordinária, não só para as atividades que, enquanto médicos, a maior parte dos estudantes do mestrado integrado terão ao longo da sua vida, mas também para todas as outras profissões e cargos que realmente terão. E, portanto, é uma experiência educacional para além de uma questão de avaliação e para além de uma questão de término de curso, e por isso mesmo chamava um dos elementos que mais tem contribuído para isso a professora Carmen Lisboa, para apresentar o aluno. Muito obrigado. Muito obrigada. Tenho que começar por cumprimentar a mesa, presidida pelo nosso diretor, o professor Altamiro Costa Pereira, todos os presentes, em especial para o nosso presidente da administração, o professor Fernando Araújo, e todos os convidados de entidades externas, senhores professores desta faculdade e outras entidades, alunos, os graduados. É com muito orgulho que represento aqui este prémio.
apenas um minuto para vos dizer que, com certeza, muitos outros trabalhos neste âmbito merecem também um elogio. Isto representa um que foi escolhido. Representa aquilo que eu vou entregar, uma semente. A semente que a gente acredita que no futuro vos dará a crítica construtiva, a ciência e todas as armas para a construção de uma medicina com qualidade e com questões que devem colocar sempre nessa melhoria. E é nesse âmbito que eu chamo a minha orientanda Maria João. Maria João foi, de facto, a casa que recebeu os meus conselhos e eu recebi também aquilo que ela me tinha a dizer, e foi dessa conjugação que nós conseguimos um trabalho que mereceu este prémio. Orgulha-me muito, Maria João, muito obrigada. Representa todos os seus colegas e também o valor que é este trabalho de investigação que vocês fazem com também esforço ao longo de todo o caminho e aplicam todo o conhecimento que vão adquirindo num curso tão longo. Muito obrigada. Quiseram circunstâncias curiosas que eu tivesse que intervir 2 vezes. Não significa que o faço com desapreço, mas faço com imenso gosto, e se há pouco me senti honrado em ter sido convidado e instado para estar nesta sessão, eu agora estou duplamente honrado, se é que se pode quantificar a honra das pessoas. Estou imensamente honrado em ter sido reconhecido que quer a melhor classificação de mestrado, quer o melhor trabalho de mestrado, fizessem parte do mestrado em Medicina e Oncologia Molecular que dirijo. Portanto, eu já há pouco cumprimentei toda a gente de novo com muita amizade e com muita estima, cumprimento todos e cada um, e cumpre-me apenas realçando e sublinhando a circunstância de todos os mestrados beneficiarem do ambiente e da atmosfera que a faculdade lhes proporciona, e também beneficiando deste espírito de sublinhar o mérito, como há pouco o professor Roncando Albuquerque referiu. Eu, com muito gosto, chamo o professor Rui Medeiros, que orientou a tese da Tânia Ródulo Dias, da mestre Tânia Ródulo Dias, que está ali, faz favor. E queria apenas sublinhar a circunstância de o professor Rui Medeiros ser já um velho conhecido nosso, ser o membro da Comissão Científica do Mestrado de Medicina e Oncologia Molecular desde há imensos anos, ter já cooperado com a faculdade na orientação e de imensos estudantes de doutoramento e de mestrado, e portanto eu não podia deixar de sublinhar isto, porque são tantas as vezes que nos encontramos, em 2 de manhã estivemos numas provas de avaliação de uma estudante, e portanto a vida é mesmo assim. Muito obrigado, Rui, muito obrigado também à Tânia pelo esforço e pela consecução que obteve, e resta-me dar a palavra ao professor Rui Medeiros. Sou professor vice-reitor, restante academia, e é uma honra estar aqui por várias razões. Uma, porque os últimos 20 anos sou um assíduo frequentador, portanto, é uma honra por essa razão. E outra também porque estamos a celebrar a excelência na ciência. Esta é uma investigação que tem como objetivo, e ela continua, perceber a caquexia, que é um dos fenómenos obscuros, é a oncologia, que ninguém percebe muito bem. Nós tentamos perceber isto a nível de mecanismos moleculares que possam explicar. É também a altura de celebrarmos as razões que, além da excelência científica, são fundo de sucesso para uma boa tese. E eu acredito que, além da excelência científica, existe a questão da confiança das organizações, e aqui também
Um agradecimento muito especial à FMUP e à coordenação do mestrado por terem confiado estes últimos anos em nós, e também ao IPO de Porto, que ainda continua a acreditar que a investigação é uma parte da sua alma mater. Isto é importante porque sem organizações que confiem em investigação, não existe investigação a sério. Esta é uma questão. A outra questão que é essencial é a motivação e o que nós achamos os alunos acreditarem. Acreditarem que é possível em Portugal fazer investigação de excelência, e é com muito orgulho e a agradecer à Tânia. Ela é um exemplo de uma investigadora nata e de certeza que está a iniciar uma carreira de sucesso que nós iremos ajudar certamente. Muito obrigado a todos. Tem a palavra a Presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina, Margarida Albuquerque. Antes de mais, começo por cumprimentar o excelentíssimo diretor da FMUP e grande anfitrião desta cerimónia, professor Dr. Altamiro da Costa Pereira, e na sua pessoa aproveito para cumprimentar todos os órgãos de gestão, em especial a professora doutora Inês Falcão Pires, docentes, investigadores e técnicos da FMUP, excelentíssimo vice-reitor da Universidade do Porto, professor Dr. José Castro Lopes, o excelentíssimo coordenador dos hospitais afiliados da FMUP, professor Dr. José Estevão Costa, estendendo o cumprimento aos presidentes dos conselhos de administração dos hospitais afiliados aqui presentes, professor Fernando Araújo, caríssimos representantes de instituições de ensino superior, de saúde, de ciência e militares aqui representados, caríssimos colegas graduados da FMUP. Minhas senhoras, meus senhores, celebramos hoje mais um ilustre dia da graduação da FMUP. Um dia ímpar para a instituição, que renova o seu compromisso com a sociedade. E um dia de especial consagração de uma das mais importantes etapas académicas de cada um dos novos mestres, doutores e professores agregados. Desde já, a todos, os meus muitos parabéns. Em boa verdade, esta cerimónia pode ser vista por dois prismas. Se, por um lado, celebramos a conclusão de um ciclo, por outro, esta cerimónia constitui quase como que a vossa primeira reunião de alumni FMUP. Rede essa que tanto devemos fortalecer e fomentar. A medalha que envergam ao peito, pesada e ostensiva, e, simbolicamente, permite-nos navegar por uma série de reflexões. Reflete os anos que dedicaram a esta casa e a inerente mestria e competência clínica e científica que conquistaram com excelência. Recorda as memórias que criaram, a rede que construíram. Espelha a vossa alma mater e projeta a vossa responsabilidade para com a sociedade e o papel que esta de vós espera. Onde quer que vão, levem nessa vossa medalha o valor da profissão médica, o melhor que isto tem, o valor do conhecimento, o imensurável valor da vida humana e a riqueza do humanismo médico que na FMUP aprimoraram e com o qual agora diagnosticam, cuidam e tratam. Também reflexões mais amargas essa medalha infelizmente augura. Estranhos tempos estes, em que o objetivo da tutela e do governo não se coaduna exatamente com a nossa nobre e concreta causa, a prestação dos melhores cuidados médicos aos portugueses. Mais um ano em que o Ministério propõe um aumento do número de vagas por escola médica, já mais que maximizado, ignorando o afunilamento ao nível do acesso ao internato de formação específica, falta de estratégia perante um SNS pouco atrativo que agrava a cada dia a dificuldade em formar novos médicos especialistas, tão necessários, como sabemos, aos devidos cuidados de saúde. E mais recentemente, até, a descredibilização completa de 4 anos de formação específica numa tentativa precária de mascarar o número de portugueses sem médicos de família. Os tempos não se avizinham pacíficos, colegas. Por isso, a FMUP vos muniu das melhores armas para que, perante cada ameaça, cada problema, saibam unir-se e responder com a melhor solução. Não toleraremos o intolerável. Por cá, continuaremos a exigir à FMUP o aprimorar do ensino, aos hospitais afiliados, a mais imersa integração dos estudantes nas equipas clínicas e à Universidade do Porto, a renovação e ampliação dos espaços e instalações, acompanhando o ritmo de crescimento da oferta formativa. Termino com uma citação de Pessoa. Agir. Eis a inteligência verdadeira. Serei o que quiser.
mas tenho que querer o que for. O êxito está em ter êxito e não em ter condições de êxito. Condições de palácio tem qualquer terra larga. Mas onde estará o palácio se não o fizerem ali? Não se deixem sedar pelo cotidiano e não se cansem nunca de aprender e de edificar. É uma honra e um imenso orgulho e responsabilidade para a FMUP ter-vos representado. Cá estaremos para vos representar novamente num percurso pós-graduado ou, como sempre, para vos receber em casa como alumni. Viva os recém-graduados da FMUP, viva a FMUP, viva a muito nobre Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. O coordenador dos hospitais afiliados da FMUP, o professor Dr. Estevão Costa, vai agora fazer a sua intervenção. Boa tarde. Apesar do diminuto tempo que me foi atribuído, que procurarei respeitar, queria começar por cumprimentar o excelentíssimo vice-reitor da Universidade do Porto, professor Dr. Castro Lopes, o digníssimo diretor da Faculdade de Medicina, professor Altamir da Costa Pereira, a jovial presidente da Associação de Estudantes, Margarida Albuquerque. Não contava que também estivesse na mesa, mas está a nossa vice-presidente do Conselho de Representantes, professora Inês. Restantes elementos dos órgãos de gestão da FMUP, estimados recém-licenciados e ilustres premiados, colegas docentes e técnicos da FMUP, caros estudantes, meus senhores e minhas senhoras, e dentre os quais saúdo particularmente as entidades militares aqui presentes. Porque não há presente e muito menos futuro sem memória, permitam-me que evoque dois factos da primeira década do presente século. Falo-vos da mais profunda reforma do ensino superior, conhecida por processo de Bolonha, e da mini-reforma do ensino médico que apelidamos de 6º ano profissionalizante. Não era preciso tanto para que se instalasse o pânico entre as hostes académicas, o que foi seguido, à boa maneira portuguesa, da descrença e depois da negação. Contudo, e porque Bolonha era determinada por uma diretiva de fora, e por si só, o que por si só já nos impressiona positivamente, tivemos que aguçar o engenho e também, à nossa maneira, conseguimos implementar Bolonha com uma grande dose de cosmética, ao mesmo tempo que impusemos as nossas idiosincrasias, reconhecendo os graus de licenciatura, só por cá é que existe, e de mestrado integrado, invenção nossa. O processo de Bolonha pressupunha a extinção do internato geral, o que significava que o mestrado integrado em medicina teria que habilitar ao exercício profissional, desidrato este de que as faculdades de medicina nunca deveriam ter prescindido. E assim se determinou a implementação do 6º ano profissionalizante. Mas o principal impulso veio também aqui de fora, a saber do Ministério da Saúde, que com prejuízo para o ensino médico beneficiou duplamente. Um ano a menos e outro, o do internato comum, livre de preocupações com a Prova Nacional de Acesso às Especialidades Médicas. As escolas médicas enfrentavam, contudo, outro desafio. Começavam a chegar ao ciclo clínico e, consequentemente, ao 6º ano, o desmesurado incremento do número de clausos em medicina, que, como não podia deixar de ser, foi determinado politicamente, sem qualquer planificação da realidade e necessidades assistenciais presentes e futuras do país. Teria a Faculdade de Medicina, no caso do Porto, de encontrar com alguma arte uma solução para um 6º ano profissionalizante de qualidade. Surgiu assim a oportunidade de estabelecer afiliações com outros hospitais, para além do denominado Hospital Nuclear. A Cresco Hospital Nuclear já vivenciava uma situação algo aflitiva, face à quantidade exagerada de estudantes, os quais se sentiam frequentemente pouco mais do que tolerados. Atitudes e decisões ulteriores levaram ao decréscimo de regentes em cargos de gestão assistencial, o que agudizaria a situação. Mas havia outras razões. Por um lado, a FMUP houvera já começado a espalhar o seu perfume por alguns hospitais da área metropolitana do Porto e hospitais distritais, através de quadros médicos que, na sua maioria, tinham sido formados na FMUP, mas também de muitos ex-docentes, alguns já doutorados. Por outro lado, o maior espectro de experiências educacionais, as questões éticas relacionadas com o conforto e intimidade dos doentes, acautelado com uma rácio de tutor-estudante de 1 para 1, assim como a crescente primazia dos procedimentos em regime ambulatório,
e a contabilização do prestígio inerente à afiliação universitária foram aspectos que deram suporte adicional à implementação dos hospitais afiliados. Instituições estas onde os estudantes passaram de tolerados a acarinhados. Como referi, não tínhamos por que temer da qualidade do ensino-aprendizagem, para além da maior autoconfiança dos estudantes futuros médicos, quando o ensino é baseado na comunidade, a preparação pedagógica e científica dos responsáveis locais era e é o garante da idoneidade do ensino, como atestam as diversas avaliações efetuadas. E desenganem-se aqueles que, como eu, julgávamos que este resultado seria efêmero, porque em grande parte justificado pelo entusiasmo inicial de ensinar. Na realidade, é reconfortante constatar que o entusiasmo não se tenha esmorecido e que a caminho de 2 décadas de parceria se mantenha, perdoem-me o castelhanismo, a ilusão de ensinar. Consequência do papel decisivo no ensino-aprendizagem e dos benefícios mútuos, foi recentemente firmado um acordo de afiliação com 26 instituições de saúde, públicas, privadas e do terceiro setor, espalhadas de norte a sul do continente e em ambas as regiões autónomas. Os hospitais afiliados disponibilizam ainda oportunidades de investigação, clínica e mesmo de translação, que têm estado na base de muitos estudos que suportam os denominados projetos de opção dos estudantes, mas também de publicações científicas que integram teses de doutoramento de docentes destes hospitais. Os hospitais afiliados são, assim, uma parte imprescindível do sistema integrado de que a FMUP dispõe para o ensino clínico, mas também para a realização de atividades conducentes às várias graduações que hoje aqui celebramos. E agora que se tinha logrado a estabilidade possível, eis que surge nova ameaça. Não só de eventuais instituições de ensino superior não público, mas também da proliferação dos denominados CACs, Centros Académicos Clínicos, uma vez mais com a finalidade de aumentar a quantidade de médicos, independentemente da qualidade do processo formativo. Estes organismos competirão, obviamente, por alguns dos hospitais já afiliados da FMUP. Esta é uma situação que julgo estarmos preparados para enfrentar e que poderá constituir mesmo uma oportunidade para incrementar as afiliações e, quiçá, poder, em alguma delas, vir a estabelecer uma parceria que vá muito para além do ensino pré-graduado, nomeadamente levado a cabo atividade essencial por elementos da FMUP, configurando verdadeiras clínicas universitárias, realizar formação pós-graduada e investigação em áreas tecnológicas avançadas. Este tipo de instituição assumiria, com propriedade, o título de hospital universitário e não de mero hospital com ensino universitário. Termino com uma palavra de imensa gratidão, em nome pessoal e institucional, aos órgãos administrativos e aos docentes dos hospitais afiliados da FMUP, pelo inexcedível empenho e dedicação, realçando que lhe reconhecemos um papel crucial no ensino-aprendizagem dos nossos estudantes, sem os quais poderíamos não sucumbir, mas não seria a mesma coisa. Até porque são já parte da família FMUP. Obrigado. É agora o momento de ouvirmos a intervenção do diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, o professor Altamiro da Costa Pereira. Excelentíssimo Sr. Vice-Reitor da Universidade do Porto, meu caro amigo professor José Manuel Castro Lopes, muito obrigado por estar aqui hoje conosco e sei que o faz um pouco de coração apertado por causa da situação do senhor seu pai. Excelentíssima Senhora Professora Inês Falcão Pires, que hoje aqui representa o Conselho de Representantes da Faculdade de Medicina e, portanto, de alguma maneira, representa toda a faculdade. E, aliás, é quem me elege, ou não a senhora professora, mas pode-me vir a eleger se eu concorrer a um segundo mandato. Portanto, é preciso pormos bem aqui estas questões. Excelentíssimo senhor Coordenador dos Hospitais Afiliados, professor José Estevão da Costa, e também um colega e um amigo de longa data,
e aliás, poupou-me, e muitos outros que aqui falaram antes de mim, poupou-me no discurso, porque já aqui foram aventadas muitas questões. Excelentíssima Sra. Presidente da Associação de Estudantes, caríssima Margarida Albuquerque, ou doutora Margarida Albuquerque, eu gostava de lhe dizer e lhe exprimir realmente quanto tem sido agradável para mim trabalhar com a Associação de Estudantes. E a senhora é a terceira que eu tive o prazer de trabalhar, mas certamente a mais bonita de todos. Eu queria também uma palavra especial. Os outros dois eram homens, também interessantes, mas eu queria também dar aqui uma palavra especial ao Sr. Comodoro Francisco Guerreiro e ao Sr. Coronel António Moura, que, em representação do Sr. Almirante Silva Ribeiro, mas estão aqui precisamente como diretores do Hospital das Forças Armadas e também aqui responsável pelo Polo do Porto, que é um hospital onde eu tive hoje o prazer de almoçar e de discutir com todos os presentes exatamente possibilidades de um futuro estreitamento das nossas relações. Eu peço desculpa, mas eu queria, obviamente, já devia ter cumprimentado o excelentíssimo Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João, que é também um caríssimo amigo, que, em boa verdade, lhe devo, para além de, enfim, a sua amizade, que é partilhada, mas, se calhar, se não tivesse sido ele a intervir no momento certo, eu poderia não ter voz hoje para vos dirigir. Eles sabem a que eu me refiro. Excelentíssimo Sr. Coronel Henrique de Moraes, que de alguma maneira representa aqui, de facto, como já hoje aqui foi dito, os mecenas da Faculdade de Medicina, que não são muitos, mas são alguns importantes, e que espero que, se fizer um próximo mandato, vai ser uma das minhas linhas, é tentar aumentar o número de mecenas, porque, de facto, acho que não é apenas porque a faculdade beneficiará, mas é porque realmente eu também acho que é muito importante tentarmos mudar esse comportamento social, porque tudo, no fundo, são modas, e esta é uma moda que importa claramente reforçar. O papel dos mecenas na sociedade americana e noutras sociedades tem, de facto, um papel importantíssimo e, obviamente, importantíssimo para as instituições, importantíssimo para os próprios mecenas, porque é uma forma de celebração social, de reconhecimento social dos próprios também, e acho que isso é muito importante. Excelentíssimo Dr. Francisco Pego, que é presidente da ANEM e, portanto, da Associação Nacional dos Estudantes de Medicina, e que realmente representa aqui o maior corpo que hoje aqui celebramos. Obviamente, este é o segundo dia de graduação da faculdade, e estamos em 22, portanto, também é uma capicua, e, de facto, neste dia, a importância deste dia é realmente dar os parabéns, é uma celebração, é uma palavra certamente de júbilo que estamos todos, porque isto representa a continuidade geracional e uma continuidade a todos os níveis, quer dizer, ao nível dos que vão ser médicos, daqueles que vão ser professores, doutorados, e daqueles que realmente agregaram aqui a nossa faculdade. Mas tudo isto, de facto, representa, digamos, um esforço de continuidade e um esforço de qualidade, como aqui já foi bastante destacado. Eu queria
dizer-vos que não desculpem as nossas insuficiências, mas antes continuem a ajudar-nos a melhorá-las. Muitas vezes as críticas são, de facto, a melhor coisa que uma instituição ou alguém pode ter, porque por isso podem claramente melhorar. Mas quero-vos dizer, em nome da Faculdade de Medicina, que obviamente nos deixam muito orgulhosos por hoje estarem a celebrar. Reparem, são 269 novos doutores em Medicina, 86 novos mestres e 53 novos doutores e 5 agregados, totalizando uma dúzia de programas de mestrado e cerca também de outra dúzia de programas doutorais. Eu não posso deixar, obviamente, de dar aqui uma palavra também de agradecimento. Agradecimento, em primeiro lugar, à minha equipa, à equipa que me tem acompanhado nestes últimos anos, ali o professor Francisco Cruz, a professora Guilhermina, o professor Armando Cardoso, o doutor Hélio Alves, mas que em breve haverá de ser professor. Obviamente, os presidentes dos conselhos, já me referi ao Conselho de Representantes, mas o Conselho Pedagógico, o professor Roncon, e ao Conselho Científico, o professor Adelino, e a todos realmente que têm ajudado, porque seria impossível esta direção fazer aquilo que acho que tem tentado e tem conseguido fazer sem realmente este apoio de todos. Uma palavra muito especial ao apoio dos técnicos e, neste caso, ao apoio aqui da unidade de comunicação que tem sempre se excedido nestas, e parece que tudo é muito simples, mas em boa verdade tudo há um trabalhão imenso a tornar muito simples. Queria agradecer, obviamente, aos nossos parceiros, a todos os nossos parceiros, em primeiro lugar ao Centro Hospitalar Universitário de São João, aos hospitais afiliados, que já aqui foi bem sublinhado a importância que eles hoje têm, ao HFAR por considerar a nossa futura parceria, enfim, e realmente às outras entidades financiadoras, aos Centros de Saúde, à ARS Norte, aos mecenas, à indústria, etc, etc. Finalmente, queria aqui uma palavra também de incentivo à reitoria da Universidade do Porto, uma palavra de incentivo também ao Hospital Universitário de São João, aos restantes hospitais afiliados, ao GAFAR, aos nossos governantes, incentivá-los, enfim, há uns que podem ouvir melhor que outros. Os nossos governantes neste momento estão todos muito ocupados com todos os fogos, uns que ardem, vendo-se, outros que ardem sem se ver, e não é o amor, mas estão todos realmente muito ocupados a tentar, de facto, resolver situações urgentes, porque as situações essenciais não foram resolvidas atempadamente. Isso é uma coisa que nós, infelizmente, não temos tido como país muita atenção, porque andamos sempre cheios de pressa para resolvermos aqui todas as crises que nos vão aparecendo e não temos a calma suficiente de pensarmos mais, aí está, do ponto de vista da saúde, na prevenção e do ponto de vista da governação, e nomeadamente da governação desta área da saúde, termos o tempo suficiente para pensarmos como melhor organizar, reestruturar, etc. Finalmente, uma palavra de esperança, de resiliência, por vezes de resistência, tendo sempre a ideia na regeneração. E essa palavra é para todos o que aqui estamos. Quer dizer, eu penso que estamos, em boa verdade, quase no pico do verão. Se alguma coisa se vão lembrar desta cerimónia, vão se lembrar certamente que estamos cheios de calor, ou que estivemos cheios de calor, mas eu queria vos dizer que, e há bocadinho ali o professor Castro Lopes comentava,
mas é mesmo necessário estarmos aqui enfim, de toga, de traje académico, etc, etc. Eu dei-lhe o exemplo daqui dos militares, que também estão galhardamente fardados. E acrescento aqui uma coisa, a razão porque eu pedi e penso que essa é a razão principal porque estamos aqui de traje académico, e também é a razão principal porque eu pedi hoje aos docentes desta casa para não trazerem o seu escapulário. Porque hoje isto é um sinal de respeito para com os nossos estudantes, e o não trazerem o escapulário é para não ofuscar e, pelo contrário, para realçar todas as medalhas que aqui foram entregues. Eu acho que a faculdade é a maneira que ela, pelo menos a maneira que eu encontro, o traje e as medalhas, de realmente honrar e premiar todos os nossos estudantes que se graduaram ou obtiveram o seu título hoje aqui nesta casa. E, portanto, era precisamente dizer-vos que a faculdade continua de pé, continua com capacidade para se regenerar, e era nesse espírito que eu gostava que aqui fossem de uma forma mais positiva, e com este calorzinho todo, certamente. Depois eu acho que há uns refrescos, não? E portanto, e onde é que vai ser? Vai ser lá embaixo? No átrio, na entrada da faculdade. Portanto, aí eu penso que já dá para o jardim e já corre imenso ar, e portanto vamos todos refrescar. E se calhar, enfim, os nossos convidados é que certamente não poderão fazer, mas os professores, se quiserem despir, não das suas responsabilidades, mas das suas togas, poderão fazê-lo, e depois confraternizarmos já à civil. Muito obrigado. Tem agora a palavra o vice-reitor da Universidade do Porto, o professor Dr. José Manuel Castro Lopes. Muito boa tarde a todos. Tenho aqui uma grande responsabilidade, que é ser o mais curto possível para poderem todos ir tomar refresco. Portanto, eu prometo que vou ser muito curto. Senhor Diretor da Faculdade de Medicina, professor Altamiro da Costa Pereira, Senhora Vice-Presidente do Conselho de Representantes, professora Inês Falcão Pires, Senhor Coordenador dos Hospitais Afiliados da FMUP, professor José Estevão Costa, Senhora Presidente da Associação de Estudantes da FMUP, cara Margarida, Senhores Presidentes e demais membros dos órgãos de gestão da FMUP, digníssimos membros da comunidade académica, caros convidados, e permitam-me que dos convidados eu distinga o professor Fernando Araújo, Presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João, também professor desta casa como eu, e como eu também hoje aqui noutras funções. Minhas senhoras e meus senhores, caros graduados, last but not least, e caros premiados. A todos apresento os meus cumprimentos, reservando uma saudação especial para os membros da mesa e, muito em particular, para o Sr. Diretor da Faculdade de Medicina, o professor Altamiro da Costa Pereira. É com muito gosto que, dada a impossibilidade do reitor de estar presente, por se encontrar ausente no estrangeiro, represento aqui a equipa reitoral da Universidade do Porto no dia da graduação daquela que é a minha alma mater. A minha graduação nesta casa foi há quase 40... A nossa graduação nesta casa foi há quase 40 anos. Na altura, não tivemos direito a medalha, não tivemos direito a cerimónia, não tivemos direito a nada, e, portanto, eu queria felicitar o Sr. Diretor por esta organização. E já que se falou no calor, depois de tantos dias de calor atmosférico, eu acho que até é bom termos este calor humano todo, e, portanto, felicito também por ter convocado esta cerimónia para um sítio que não tem ar-condicionado, de maneira que se sinta bem o calor humano. Mas as minhas palavras, obviamente, têm que ser dirigidas primeiro para os novos mestres e doutores da FMUP, que felicito vivamente pela conclusão dos seus estudos.
Esta cerimónia é um profundo e justificado reconhecimento do mérito de todos os que concluíram com sucesso os respectivos programas de estudo numa das mais exigentes e desafiantes áreas de conhecimento. Congratulo ainda em particular aqueles que serão hoje premiados, ou que foram hoje premiados, pela qualidade superior das suas dissertações. Minhas senhoras e meus senhores, o sucesso académico dos novos graduados é também o sucesso da FMUP, na sua missão de transmitir conhecimento, desenvolver competências e produzir saber. Um diploma da FMUP é uma garantia de preparação técnica, profissional e também humanística, capacidade de aplicação de conhecimentos e de especialização científica. Ora, esta qualidade de ensino, reconhecida nacional e internacionalmente, decorre em grande medida da competência pedagógica e científica dos docentes desta casa, que eu saúdo também muito vivamente. De facto, a prioridade de todos os docentes, técnicos e investigadores da Universidade do Porto será sempre assegurar as condições necessárias para o sucesso académico dos nossos estudantes. Mas cumprir esta missão raramente se afigura como uma tarefa fácil. Os desafios que se colocam diariamente às instituições do ensino superior públicas, sejam de índole financeira ou simplesmente de caráter administrativo, constituem barreiras que colocam em perigo o desenvolvimento da nossa capacidade formativa. A tão apregoada autonomia das instituições do ensino superior, e em particular aquela que se esperava depois da instauração do regime fundacional, está muito longe de ser aquilo que nós desejamos e que seria possível, e com o qual seria possível assegurar uma moderna e eficiente gestão das instituições. A Faculdade de Medicina também não está imune a estes aspectos, deparando-se atualmente com várias dificuldades para concretizar os seus planos de expansão de instalações e de extensão da oferta formativa e da prestação de serviços. Deixem-me assegurar-vos que a equipa reitoral está bem ciente dos constrangimentos que afetam o crescimento da FMUP e, em articulação com a direção da faculdade, tudo fará para tentar encontrar soluções que permitam concretizar estes objetivos, apesar dos constrangimentos vigentes. No que toca à expansão das instalações, vamos desde logo contribuir com a cedência de um terreno da Universidade do Porto, a poucos metros daqui, para que a FMUP possa construir de raiz um novo edifício que permita colmatar algumas das carências de espaço que limitam o crescimento da faculdade. Permitam fazer aqui uma ligação aos tais constrangimentos burocráticos, porque eu estive na gênese do programa preliminar que resultou na construção das novas instalações da FMUP, agora conhecidas por Centro de Investigação Médica, o CIM. Talvez não tenham a noção, mas entre a data em que eu redigi o programa preliminar e a inauguração, decorreram 12 anos. Portanto, é tempo, Sr. Diretor, de meter mãos à obra para que, num futuro mais ou menos próximo, a faculdade possa dispor de novas instalações. Ademais, seremos sempre um parceiro ativo nas negociações com o Centro Hospitalar Universitário de São João sobre a utilização dos edifícios e terrenos partilhados com a faculdade. Devo, aliás, salientar a disponibilidade e abertura ao diálogo que a direção do Centro Hospitalar sempre manifestou junto da Universidade. Já no que toca à capacidade formativa, têm sido muitos os contratos fixados com novos docentes convidados na faculdade e estamos a trabalhar para encontrar soluções que permitam a tão necessária possibilidade de progressão na carreira docente através da instituição dos concursos de promoção interna. Respeitando sempre os limites legais, tudo faremos para responder a este desejo antigo, reconhecido por todos como um passo imprescindível para garantir a satisfação e qualidade do nosso corpo docente após longos anos de quase estagnação das carreiras docentes. Estas medidas são de importância extrema para o sucesso futuro da FMUP e dos estudantes no momento em que a FMUP se vê desafiada pelo Estado e pela sociedade para criar um novo ciclo de estudos no âmbito do Programa Impulso Jovens STEAM, financiado pelo PRR, e para admitir um número maior de estudantes no seu mestrado integrado em Medicina, nomeadamente aqueles que resultam do conflito militar na Ucrânia. Quero, aliás, publicamente reconhecer, na pessoa do seu diretor, professor Altamiro, o esforço e dedicação que toda a faculdade tem colocado a responder a todos estes desafios. Meus caros
mestres e doutores, minhas senhoras e meus senhores, a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, os seus profissionais, os seus estudantes e os seus graduados, já por demais deram provas da sua excelência e capacidade de superação, para além da resiliência. Se dúvidas houvesse, bastaria apontar os últimos 2 anos e a capacidade de resposta que todos manifestaram no combate à Covid-19, pois docentes, técnicos e estudantes empenharam-se não apenas em transformar o modelo ensino-aprendizagem às condições que foram impostas pela pandemia, mas contribuíram, como já aqui foi salientado, ativamente e de forma totalmente voluntária para mitigar as consequências sanitárias e societais de uma doença desconhecida através de múltiplas iniciativas em várias áreas. Estou por isso certo de que os novos graduados da FMUP saberão honrar a sua faculdade e a Universidade do Porto, demonstrando na sua vida profissional e cívica a excelência da formação humana, técnica e científica que receberam nesta casa. Muito obrigado. Chamo agora a Tuna de Medicina, que irá fazer a atuação musical de encerramento nesta cerimónia. Agradecemos a todos a sua presença, convidando todos os presentes a dirigirem-se ao átrio do piso 01, junto à ferradura, onde será servido um porto de honra. Muito obrigada. Boa tarde, senhoras e senhores. Nós somos a Tuna de Medicina do Porto. E permitam-me que vos diga que há calores e calores. Há o calor que temos lá fora, esse é um bocado incómodo. Depois há o calor que recebemos de vocês, e esse é sempre agradável e impagável. Portanto, como forma de retribuir esse calor, temos também o nosso fantástico, o nosso maravilhoso, o nosso também impagável hino da Tuna de Medicina do Porto, Noites de Ronda!
Shirika